Olá, meu nome é Amanda e nessa aula iremos estudar a confiabilidade de testes diagnósticos. Ao final dessa aula, você será capaz de compreender o conceito de confiabilidade de testes diagnósticos e sua aplicação, calcular e interpretar a concordância observada e a estatística kappa, e compreender a relação entre validade e confiabilidade. Nessa aula, a pergunta que queremos responder é: os resultados obtidos pelo teste podem ser replicados se o teste for repetido? Essa pergunta é importante, pois se a resposta for negativa, o teste não terá grande utilidade. Os testes diagnósticos estão sujeitos a diversos erros de medição e avaliação que precisam ser minimizados. Dentre os tipos de erros, nós temos a variabilidade intrassujeito, que são as variações das medições de um teste que ocorrem em um mesmo indivíduo. Então, por exemplo, se eu aferir a pressão arterial de um indivíduo 3 vezes ao dia, os valores provavelmente vão dar diferentes. Isso muito devido ao momento em que essa pressão foi aferida, se foi no período pós-prandial, após o exercício ou em repouso. Existe ainda a variabilidade intraobservador, que são aquelas observações que acontecem entre duas ou mais avaliações do mesmo resultado, realizadas pelo mesmo observador. Um radiologista, por exemplo, que avalia uma radiografia em 2 momentos distintos, pode interpretar o resultado do exame de forma diferente na segunda vez. E ainda existe a variabilidade entre observadores, que é quando 2 médicos podem tirar conclusões diferentes do resultado de um mesmo exame. Para reduzir a variabilidade das medidas, nós podemos adotar algumas estratégias, como, por exemplo, padronização dos métodos de aferição, treinamento e certificação dos aferidores, calibração dos instrumentos, automatização dos instrumentos, repetição das medidas e uso de médias. Mas como eu faço, então, para avaliar a confiabilidade de um teste diagnóstico? Ou seja, como faço para avaliar em que extensão 2 examinadores diferentes ou 2 medidas diferentes realizadas por um mesmo avaliador são concordantes? Para responder a essas perguntas, nós podemos utilizar o percentual de concordância. O percentual de concordância é a proporção de concordâncias entre 2 medidas de um mesmo fenômeno e pode ser calculado pela divisão do número de resultados do teste que foram concordantes pelo total de observações. Por exemplo, 2 patologistas realizaram a classificação histológica de 75 biópsias de câncer de pulmão, e os resultados dos 2 patologistas podem ser observados nesse quadro. Podemos observar que os 2 patologistas concordaram em 41 observações como sendo grau 2 e em 27 observações como classificação de grau 3. Portanto, o número de resultados concordantes será 41 mais 27 dividido por 75, que é o total de observações. Como resultado, nós temos que ambos os patologistas concordaram em 90,7% das leituras. O percentual de concordância pode variar de acordo com o treinamento, critérios utilizados, dentre outros fatores. Mas mesmo que 2 observadores usem critérios completamente diferentes para avaliar o resultado de um teste, a conclusão dos 2 pode ser concordante apenas em função do acaso. Como o cálculo do percentual de concordância não leva em conta o acaso, nós temos uma outra estratégia para calcular a concordância independentemente do acaso, que é a estatística kappa. A estatística kappa é calculada por meio da seguinte fórmula. No numerador, nós temos o percentual de concordância observada, menos o percentual de concordância esperada pelo acaso, e no denominador, nós temos 100 menos o percentual de concordância esperada pelo acaso. Para compreendermos a aplicação dessa fórmula, vamos utilizar o mesmo exemplo da classificação histológica para o estadiamento de câncer de pulmão. Então, nós já temos o percentual de concordância que foi observado e que já foi calculado anteriormente. Agora, nós gostaríamos de saber se, caso os 2 patologistas tivessem usado critérios completamente diferentes, quanto de concordância seria esperado apenas pelo acaso? Para responder a essa pergunta, temos que pensar que o patologista A classificou 45% do total, classificou 45 do total de 75 amostras como sendo grau 2. Isso corresponde a 60%.
Se o patologista A lesse 60% de qualquer amostra como sendo grau 2, ou seja, se suas classificações tivessem critérios independentes, esperaríamos que ele lesse como grau 2 60% das amostras que o patologista B classificou como grau 2, o que daria 26,4%, e 60% das amostras que o patologista B classificou como grau 3, que daria 18,6%. Agora vamos fazer o mesmo raciocínio para a classificação de grau 3. O patologista A leu 40% de todas as amostras como sendo de grau 3. Se ele lesse como grau 3 40% de qualquer amostra, esperaríamos que ele lesse como grau 3 40% das amostras que o patologista B classificou como grau 2, que daria 17,6%. E também 40% das amostras que o patologista B classificou como grau 3, que daria 12,4%. Para obter o percentual de concordância esperado apenas pelo acaso, vamos somar os valores concordantes para cada estadiamento, ou seja, 26,4 mais 12,4, e vamos dividir pelo total de observações, que é de 75. Nós temos, então, uma concordância de 51,7, que se daria apenas pelo acaso. Agora, nós podemos aplicar esses valores na fórmula da estatística kappa. A concordância observada foi de 90% e a concordância esperada ao acaso foi de 51,7%. Então, logo, temos uma concordância de 81%, que é além do acaso. Para interpretar esse resultado, nós podemos levar em conta os parâmetros propostos por Lenz e Koch, que podem ser observados nessa tabela. Eles sugerem que uma concordância de 0,75 ou mais é excelente, uma concordância entre 0,40 e 0,75 é regular a boa, e uma concordância menor que 0,40 é considerada ruim. Para concluir, nós vamos comparar a confiabilidade com a validade, que a gente estudou lá na nossa primeira aula. Essa relação vai ser avaliada por meio de algumas figuras. Os resultados obtidos por um teste está representado pelos pontos pretos. E nessa figura A, os resultados estão agrupados bem próximos uns dos outros, o que indica que eles são confiáveis, porém eles estão longe do valor verdadeiro que é representado pelo centro da figura. Logo, eles não são válidos. Na figura B, os pontos estão dispersos e distantes do valor real, então eles não são válidos nem confiáveis. Já na figura C, os pontos estão agrupados bem próximos ao valor verdadeiro, sendo então válidos e confiáveis. Nós concluímos assim a nossa quarta e última aula e esperamos que os nossos objetivos de aprendizagem tenham sido alcançados. Aguardamos vocês para a nossa aula síncrona. Essa aula foi elaborada por mim, sob a supervisão da professora doutora Lidiane do Vale Camelo, para a disciplina de Epidemiologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Essa foi a referência utilizada na aula. Até logo!